Capítulo 5. Abrir as portas. Miqueias 2:13 declara que as pessoas que estavam presas em uma área apertada e confinada romperam essa barreira e saíram pela porta. Como? O desbravador foi adiante deles e usou sua autoridade para forçar as portas fechadas até que estas se abrissem. O Espírito Santo nunca cometeu enganos quando inspirou a escrita das Escrituras. Palavras específicas foram usadas por causa do sentido que tinham na antiga cultura judaica. A palavra porta em Miqueias 2:13 foi usada por uma razão específica. As portas estão ligadas a muitas coisas nas Escrituras. Tudo que elas representam exigem a manifestação de Deus como desbravador para que se rompam as linhas de frente inimigas em todas as dimensões representadas. Minha intenção não é lidar detalhadamente com o sentido do termo porta, mas focar essas portas como pontos de entrada e saída, e para isso elas devem ser abertas e a estrutura das mesmas. O conhecimento das estruturas das portas, conforme compreendido no tempo do Antigo Testamento, libera a revelação e a compreensão no que diz respeito ao desafio total que enfrentamos quando rompemos essas linhas de frentes inimigas. A igreja é a porta do céu por meio da qual o céu vem até a terra. Subtítulo. Em Gênesis 28:17, Deus revelou algo sobre as portas a Jacó, que agora precisamos compreender de uma nova maneira. Jacó teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. A igreja é a casa de Deus no Novo Testamento. A casa de Deus é o local em que encontramos a porta do céu. Portanto, a igreja torna-se o local onde a porta do céu se abre. Quando a porta se abre, essa abertura permite que o que está na terra ascenda até o céu, ou o que está no céu descenda até a terra. É por meio dessas portas que o céu descende à terra. Quando os discípulos de Jesus pediram que ele os ensinasse a orar, ele lhes disse para que orassem da seguinte maneira: para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu, e para que o seu reino venha à terra, assim como está no céu. Para o céu vir à terra, é preciso que a porta do céu se abra para permitir que o céu entre no reino físico. Isso exige uma verdadeira ruptura. Deus busca pessoas que acreditem nisso e que sejam capazes de liberar o céu na terra por meio dessa ruptura. Sabemos por intermédio de Miqueias 2:13 que Deus, o desbravador, vai adiante de nós e abre o caminho. Algo compele Deus a agir para abrir as portas. Fé acoplada com obediência. Não quero discutir esses dois elementos aqui, mas a verdadeira fé é poderosa. Ela abre as portas do céu. Quando as portas do céu se abrem, o que está no céu vem para a terra: saúde, inteireza, paz, amor, graça, glória, revelação, estratégia e todo o resto da natureza de Deus e de seu reino. Anos atrás, fiz uma visita a um hospital para orar por uma garota que tinha leucemia. Observei as feridas em sua boca causadas pela quimioterapia e ela, por não conseguir ingerir alimentos, era alimentada intravenosamente. Ela também tinha uma ferida profunda e enorme em seu joelho que estava tão inflamada que a incapacitava a andar. Não me recordo de todos os detalhes, mas o que me lembro é que orei para que ela tivesse habilidade para comer e para que Deus curasse sua boca e seu joelho. Naquela mesma noite recebi um telefonema informando que ela estava de pé, andando de lá para cá e comendo salgadinhos. Pessoas que têm feridas na boca não conseguem comer salgadinhos. Aquele fato representou uma ruptura.
as portas do céu se abriram e a cura foi liberada na terra por meio do poder do Espírito Santo. As portas do Antigo Testamento tinham estrutura e propósito. Subtítulo: compreender a estrutura das portas no Antigo Testamento ajuda-nos a compreender o propósito delas. As portas do Antigo Testamento eram muito diferentes das que temos hoje em dia. As portas da antiguidade não tinham qualquer semelhança com nossas cercas de arame, com uma porteira que se move livremente presa apenas por um trinco. Ao contrário, elas eram entradas fortificadas que possibilitavam que as pessoas entrassem e saíssem das cidades. Toda a cidade era cercada por muralhas. As portas eram construídas nessas muralhas para permitir que as pessoas entrassem e saíssem. No topo das portas havia uma área reservada aos vigias para que estes guardassem a cidade e monitorassem quem entrava e quem saía. Os vigias enviavam informações para os porteiros: deixa-o entrar, ou deixa-a entrar, deixa-o para fora. Eles o informavam os porteiros sobre a aproximação dos inimigos. O propósito das muralhas e das portas era proteger a cidade, os habitantes e as posses destes. À noite, as portas eram fechadas para impedir a entrada de saqueadores ou bandidos, bem como a entrada de animais selvagens e indesejados. Era também através delas que os suprimentos chegavam e saíam. Pessoas, animais ou qualquer outra coisa que entrasse ou saísse da cidade deveria passar pelas portas. Não havia outra alternativa. Tanto o bem como o mal entravam e saíam da cidade através das portas. Tanto as muralhas como as portas eram bem largas e podiam eventualmente chegar a alguns metros. Algumas portas tinham um aparato que permitia que se levantassem ou se abaixassem. Elas não se assemelhavam às portas modernas que giram para abrir. Em Salmos 24:7, é a esse tipo de porta do Antigo Testamento que se referem. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Também havia portas que giravam para abrir e fechar, como as portas de hoje. Em Isaías 45:2, a referência ao romper as portas indica um tipo específico de porta. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. As portas a que nos referimos aqui eram as portas da Babilônia. A Babilônia tinha 100 portas maciças, 25 em cada um dos 4 lados da cidade. Elas eram feitas de bronze. Barnes Notes, as notas de Barnes, fornece a seguinte informação sobre as portas de bronze com trancas de ferro em Isaías 45:2. Entre os antigos, uma forma de se assegurar de que as portas de locais fortificados eram resistentes era cobri-las com placas grossas de bronze, um costume que ainda é comum no Oriente. É como se Deus tivesse dito a Ciro o rei: eu irei adiante de ti, prepararei o caminho para a conquista, demonstrarei o fato de que eu o fortaleci para o triunfo. A habilidade para esmigalhar uma porta de bronze está tão além de sua capacidade que quando eu abrir, todos saberão que fui eu quem foi à sua frente para fazê-lo. Retirarei tudo que o impeça de conquistar a vitória. Isso soa como um texto paralelo de Miqueias 2:13. Precisamos da intervenção sobrenatural de Deus para abrir as portas impenetráveis para que entremos em novos territórios e lugares. Frase-chave. É importante enfatizar os detalhes escritos em Isaías 45:2, porque eles nos ajudam a entender que essas portas, sem a intervenção de Deus, jamais se abririam. A estrutura dessas portas era tal que era impossível para o poder humano derrubá-las.
A intervenção sobrenatural do desbravador era necessária, portanto, Deus, de forma vitoriosa, foi adiante deles e rompeu essa barreira. O mesmo é verdade hoje. Precisamos da intervenção sobrenatural de Deus para abrir as portas impenetráveis, a fim de que entremos em novos territórios e lugares. A guerra às portas. Subtítulo: as Escrituras afirmam que também existem soleiras nessas portas, em especial naquelas que se abrem para o templo. Há duas palavras para soleira ou limiar em hebraico. Essas palavras revelam que há guerra às portas e guerra nos limiares. Um desses termos em hebraico é cap. Essa palavra é usada para a porta, portas da cidade, batente e soleira ou limiar. Cap origina-se de kapapip, uma raiz primitiva que significa tirar ou pôr fim. A segunda palavra utilizada para soleira ou limiar em hebraico é mipita, que se origina de petem, uma raiz não usada que quer dizer serpentear como uma cobra. A pronúncia assemelha-se a piton, e provavelmente é daí que o nome dessa cobra se origina. A cobra piton destrói sua presa ao enrolar-se em volta da vítima e sufocá-la. Medo e morte. Subtítulo: basicamente, dois principados se opõem ao nosso avanço ao limiar, quando se trata de romper as linhas de frente inimigas. Um deles é o principado que governa por intermédio do medo e que tenta nos impedir de seguir em frente, tirando-nos da soleira. Quando somos ameaçados de ser tirados, ficamos com medo. Mas assim como essa estrutura, o medo, se firma no limiar para nos tirar dali, Deus está presente para nos tirar das mãos do inimigo e levar-nos através das portas para alcançar o outro lado. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Salmos 91, verso 3. O segundo principado que se opõe ao nosso avanço é a estrutura demoníaca semelhante a Piton, que tenta estrangular-nos para tirar nossa vida. Sentimos como se fôssemos morrer. Ele está à soleira ou ao limiar que temos de transpor. Ele tenta retirar nossa respiração que sustenta a vida. Entretanto, Deus está ali para soprar o sopro profético em nós, e esse sopro nos dá vida. Há sempre uma crise relacionada à palavra profética à porta. Se ouvirmos a palavra, sabemos como proceder. Se não a ouvimos, estamos perdidos porque não temos a infusão de vida e de esperança que precisamos a fim de romper as linhas de frente inimigas. Sopro profético e palavra profética. Subtítulo: uma estrutura, o medo, tenta pôr fim ao nosso progresso. A outra estrutura, o espírito que se assemelha a Piton, é a força que nos comprime e nos tira a respiração. Há, com frequência, referências à respiração como a palavra profética ou o vento profético. A natureza do vento profético, conforme Ezequiel 37, é a força que dá vida. Portanto, a estrutura semelhante a Piton que se opõe diretamente à ordem profética a fim de nos deixar sem direção e sem vida. Não temos a visão e não sabemos como seguir adiante. Sentimos-nos rodeados por uma sensação de escuridão ou cegueira espiritual. Perdemos nosso caminho e parece que estamos prestes a morrer, como se nossas luzes estivessem sido apagadas. Perdemos a esperança e o desespero se instala como se fosse um cobertor molhado que nos sufoca e nos adoece. O progresso é temporariamente interrompido. Essa é a razão por que é tão importante não silenciar o ministério profético e o sopro de Deus. A revelação profética bombeia vida e visão para nós, capacitando-nos a vencer a guerra à soleira ou ao limiar. Muitas vezes já observei uma pessoa ou um ministro bloqueado pela oposição.
Isso drenou toda a gota de vida e de coragem que tinham para se mover adiante com ousadia. Mas de algum lugar vem alguém com uma palavra profética de Deus para uma situação particular. Essa palavra ou revelação transmite fé, vida e liberdade. Essa pessoa ou ministro que estava totalmente sem energia, raspando o fundo do tacho para receber alimento, vem repentinamente à tona pela revelação divina. Essa é uma expressão do desbravador. Concentração das forças demoníacas. Subtítulo: quando somos guiados ao novo território, quase sempre encontramos guerra à soleira ou ao limiar. Na verdade, esse é o lugar em que há maior concentração das forças demoníacas, o lugar onde elas se levantam para impedir nossa passagem. Elas se opõem ao nosso progresso. Vemos essa dinâmica quando Pedro e João rompem as linhas de frente inimigas para operar o milagre à Porta Formosa. As autoridades responderam da seguinte forma: todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Atos 4, versículo 17. As autoridades se opuseram ao movimento adiante proporcionado pela ruptura das linhas de frente inimigas. Pedro e João romperam as forças inimigas à soleira ou ao limiar. Pense sobre o sentido da palavra limiar ou soleira. O limiar ou soleira é o lugar onde algo nos impulsiona à ação. É a menor quantidade de algo necessário a nos induzir à ação. Por exemplo, referimos ao limiar da dor, ao limiar de uma nova descoberta e à soleira ou limiar da porta. É o ponto de entrada no próximo local ou na próxima experiência. Considere o limiar da dor. Quando a menor quantidade de estímulo exigido para levar os receptores a registrar a dor for alcançado, sentimos dor. Até mesmo se os receptores foram estimulados antes para a sensação da dor, certa quantidade de estímulo é necessária antes de a dor ser realmente registrada em nossa consciência. O limiar ou a soleira é o ponto em que se registra a mudança. A borda. Subtítulo: a soleira ou limiar também significa a borda. Temos de ir até a borda se quisermos ir adiante ou nos mover para um novo território ou local. Toda borda tem uma caída, um abismo ou um precipício. Se seguirmos em frente demais, no entanto, cairemos da borda e tudo estará perdido. Lembro-me de quando fui até o topo do Monte Washington, em New Hampshire. Meu marido dirigia. Eu estava sentada no banco do passageiro e observava a montanha. A estrada para o topo levava-nos a contornar a parte externa da montanha. Não havia protetores para impedir que caíssemos caso meu marido perdesse o controle do carro. Tomei consciência de que um precipício representava e aquela sensação me dominou. Apesar de toda a minha coragem, lembro-me de, por fim, escolher-me para me esconder no vão do assento do passageiro e gritar para meu marido: "Pare de sorrir, só me avise quando chegarmos ao topo." Odiei aquele passeio à beira do precipício. Senti como se a morte fosse iminente. Quando chegamos ao topo do Monte Washington, entramos no bem-vindo centro. Uma placa enumerava quantas pessoas já haviam morrido porque o breque do carro que dirigiam falhara e eles foram lançados para além da borda, precipício abaixo. Aquilo alimentou ainda mais meu medo e para descer a montanha, encolhi-me imediatamente no vão do assento do passageiro. O maior medo que enfrentamos é no limiar, na soleira. Frase-chave: o limiar ou a soleira representa o lugar de maior risco. Ainda assim,
é o local de onde temos de pular se quisermos chegar do outro lado. O lugar de risco, subtítulo. O limiar ou a soleira representa o lugar de maior risco, o risco de perda total. É o local de maior vulnerabilidade. Ainda assim, é o local de onde temos de pular se quisermos chegar do outro lado. Esse é o local em que a fé deve se levantar. Sem fé, não chegamos do outro lado. Ou nós nos seguramos a tudo e agarramos o que é seguro, ou deixamos isso escapar e pulamos. Quando pulamos, será que Deus está ali para nos pegar e nos carregar para o outro lado? Em Êxodo 19:4, é apenas a sensação de resgate que Deus expressa aos israelitas. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim? Israel, ao defrontar-se com o limiar, a soleira ou a borda, marchando através das portas, teve de dar um salto de fé. Se eles dessem o salto de fé, Deus viria e os carregaria nas asas da águia? Deus irrompe para Israel e abre o Mar Vermelho. Ele precipita-se para baixo e os pega para carregar em suas asas. Entretanto, eles tinham de primeiro dar o salto. Se eles não tivessem agido de forma ousada e audaciosa, dando um passo de fé, Deus não os poderia salvar. A travessia exige. Subtítulo: Ação ousada. A ação ousada é sempre motivada pela fé de algum tipo. A ação pode ser boa ou má. O povo de Deus, cheio de fé, toma uma atitude ousada que abre a porta e libera o poder espiritual. Se a ação ousada é maléfica, ela abre uma porta de maldade. Por exemplo, quando o primeiro aluno dos Estados Unidos matou alguns colegas e professores, essa ação abriu uma porta. Era um tipo de fé, embora maligna em sua natureza. O aluno acreditava que algo levava a tomar aquela atitude maléfica. Em razão disso, os tiroteios nas escolas são comuns hoje em dia, pois a porta do mal foi aberta. Paulo abriu a porta da justiça em Éfeso quando, de forma ousada, pregou o evangelho naquela cidade. Não só as pessoas mudaram, mas também o sistema socioeconômico da cidade se transformou. A cidade transformou-se, veja Atos 19. Apóstolos, como também o povo apostólico, são chamados para viver no fio da navalha. Eles são pioneiros no forjar de um novo caminho. O fio da navalha é a direção dada pela palavra profética que Deus que libera de forma poderosa a ruptura das linhas de frente inimigas e, portanto, libera a presença de Deus na igreja ou na cidade. O povo apostólico é chamado a tomar atitudes ousadas, audaciosas, destemidas, empolgantes e impossíveis a fim de realizar a visão que Deus lhe deu. A ação ousada abre a porta do poder espiritual e da bênção de Deus. Os céus sobre uma área são abertos de uma nova forma. Tenha em mente que se uma visão for alcançada por meio da visão ou do esforço de alguém, ela não é de Deus. Na verdade, as visões que Deus dá aos apóstolos e ao povo apostólico os trazem, vez após vez, de volta ao limiar ou à soleira. A fé é a perseverança. À medida que alguém dá um passo em direção ao limiar e à soleira, são testados à porta. É na soleira ou no limiar onde acontece uma destas duas possibilidades, o aborto espiritual ou o nascimento espiritual. Fé e perseverança. Subtítulo: Deus tem muito para que nós venhamos a possuir, mas tomar posse exige grande fé e perseverança. Deus continuamente põe novos desafios diante de nós para desenvolver e aprofundar nossa fé e nossa perseverança ainda mais. Precisamos continuamente lembrar-nos de como Deus instruiu os israelitas em Juízes 3, 1-4. São estas nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã.
Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam no monte do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Podemos tomar a decisão de desistir em algum ponto, porque a porta parece inconquistável. Podemos nos cansar de ficar cansados e exaustos da batalha. Podemos ter vontade de nos sentar, descansar e abandonar o campo de batalha. Podemos ter a opção de nos sentar e levar uma vida fácil. Entretanto, se assim fizermos, jamais alcançaremos o potencial, porque o medo ou o cansaço nos assolou ali à soleira ao limiar. Quando tomamos essa decisão, não conseguimos chegar ao nosso destino. Paulo disse que ele prosseguiu adiante para conseguir aquilo que ele entendeu que deveria conseguir. Veja Filipenses 3, versículos 12 ao 14. Deus escolheu Paulo não apenas para convertê-lo, mas também para usá-lo a fim de realizar um grande ministério, levar o evangelho aos gentios em muitas nações. Paulo perseverou apesar das muitas tribulações. Submissão, subtítulo: Controle é uma questão com a qual precisamos lidar à soleira ao limiar. Controle deve ser concedido à soleira ao limiar se for para chegarmos do outro lado. Em outras palavras, há o risco que devemos correr, deixar que o Deus que conhecemos e em quem confiamos nos leve através desse limiar para onde devemos ir depois de darmos o salto. É como se tivéssemos de tirar as mãos da direção do carro para que Deus assuma o comando. Certeza. Hesitação é outro assunto que diz respeito à soleira, ao limiar. Hesitar representa que estamos incertos e indecisos, o que nos leva a oscilar e a nos atrasar. De novo, hesitamos por causa do medo. O medo descobre o que sentimos em nosso coração. A que nos inclinamos? Do que temos medo? O que perderemos? Aquilo a que nos inclinamos é o que adoramos. Nós nos inclinamos a Deus ou a algo ou a alguém mais? Em 1 Reis 18, 21, Elias desafiou o povo quando disse-lhes: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. Tiago exortou o povo a parar de hesitar quando lhes disse para ter fé e não duvidar. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1, versículo 6. À soleira ou ao limiar, as palavras de Jesus começam a soar mais alto, como sinos das catedrais. Em Marcos 8, versículos 34 e 36, Jesus desafiou o povo. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? À medida que a Igreja Apostólica se levanta, também a rendição do eu a Deus prevalecerá entre aqueles que dão fruto. No horizonte, há uma nova consagração da Igreja de Deus, da Igreja a Deus. Rendição. É aqui que se testa nossa verdadeira rendição à vontade de Deus. Tomar sua cruz quer dizer morrer para tudo que foca o eu, a fim de alcançar o que foi iniciado e direcionado por Deus. Só encontramos a nós mesmos quando abrimos mão do direito de governar nossa vida e nossos passos.
encontraremos uma nova peça de quem realmente somos, exatamente a soleira, ao limiar, quando desistimos de nossos direitos e de nosso futuro em favor de Deus, perdendo a nós mesmos, encontramos uma nova peça de nossa verdadeira vida, aquela que cumpre a vontade do Pai. Jesus disse: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra." João 4, versículo 34. Jesus foi à borda vez por vez. Ele encontrou a si mesmo e foi alimentado. Ele ficou mais forte e confiante por meio da obediência a seu Pai. A travessia exige que nós desistamos de algo que é precioso para nós, como um pertence valioso. Talvez tenhamos de desistir de algo, de uma atitude, de uma ligação com alguma pessoa, da segurança ou de nossos desejos. Isso representa qualquer coisa a que nos agarramos quando o único meio de passar para o outro lado é abrir mão disso. Se não estivermos dispostos a renunciar, então há um aspecto de idolatria em relação a isso. Ao nos agarrarmos a alguma coisa dessa forma, demonstra que isso se tornou um Deus para nós, algo que nós adoramos e diante do qual nos ajoelhamos. Atravessar quer dizer abrir mão daquilo que não devemos levar conosco para o outro lado quando atravessarmos a porta. Por fim, venceremos ou perderemos. Subtítulo: As portas são os locais onde vencemos ou perdemos. E essa é a razão por que as Escrituras usam as portas como o local em que devemos romper as linhas de frente inimigas. Devemos romper com a intimidação, a falta de fé, o medo, o desespero ou o que quer que seja que surja à soleira ou ao limiar como um inimigo inconquistável. A soleira ou limiar é o local onde ou nós damos um salto à frente ou recuamos. Assim que saltamos, deparamo-nos com o poder sobrenatural de Deus, que abre caminho adiante de nós e vence todo e qualquer obstáculo. Só depois desse pulo é que começamos a conquistar nossa herança para o tempo atual. Ali entram em cena o aumento e a abundância, independentemente de qual seja a dimensão que estejamos atravessando. É ali que encontramos Deus de uma forma totalmente nova. Recusar-se a saltar representa a escolha de parar. Ficamos encalhados naquele ponto. Antes que possamos começar a crescer novamente, temos de retornar ao local em que tomamos a decisão de parar. Assim que abrimos mão e saltamos, encontramos Deus de uma forma totalmente nova. Essa revelação de Deus nos levará a imaginar por que ficamos tão hesitantes. Sem fé é impossível agradar a Deus, portanto temos de voltar a esse local de novo e de novo e de novo. As portas do inferno não prevalecerão. Subtítulo: Jesus disse a Pedro que a igreja de Jesus Cristo fora construída sobre nosso Salvador, a rocha, e o fundamento da igreja. Veja Mateus 16, 18. Ele prosseguiu sua explanação e disse que as portas do inferno, ou Hades, jamais poderiam vencer sua igreja, tomar conta dela ou destruí-la. A versão Almeida Revista e Corrigida afirma: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. À soleira ou ao limiar, sentimos que podemos perder tudo. Sentimos como se fôssemos morrer, pelo menos de forma figurada, se não de forma literal. Às portas, podemos sentir que seremos tragados e destruídos. Entretanto, conforme nos foi prometido em Mateus 16, 18, as portas do maligno, as portas do inferno não nos vencerão. A morte não nos vencerá. De fato, as portas é que o poder da nova ressurreição será liberado. Quando ultrapassamos os limites das portas, um novo vento de força, vitória, vida, liberdade e alegria serão liberados.
O desbravador vai adiante de nós. Ele abre o caminho. Amém.